Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício com os seguintes dados. Então eu tenho o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, então a gente está vendo essa constante bastante. Massa de um átomo de carbono 12, ou seja, eu tenho 12 unidades de medida de massa. Toda vez que estiver representando essa parte aqui, significa que é a massa atômica desse determinado elemento. 1 mol de átomos de carbono, ele vai pesar quanto? Ele vai pesar 12 gramas. Então, o que ele quer saber? Calcule-se que uma unidade de massa atômica vale aproximadamente... Então, ele quer saber apenas uma unidade de massa do nosso carbono. Primeiramente, pessoal, o que eu calculo aqui? A gente vai ter que calcular, vai fazer algumas regrinhas de 3 aqui. Primeiramente, pessoal, ele quer saber a massa de uma unidade de massa atômica possui. Pessoal, então aqui, a gente está falando, sempre vai estar falando do carbono, nesse caso aqui, ó, carbono 12. Então, como não tem outra coisa para a gente analisar, é somente o carbono. E a gente vai pegar justamente esses dados aqui. Pessoal, o que eu vejo? O que eu tenho que descobrir? Ele quer saber uma unidade de massa atômica. Primeiro, nós temos que descobrir o quê? Quanto pesa um átomo de carbono. Como que eu sei o quanto pesa um átomo de carbono? Pessoal, carbono, vou até colocar aqui, ó, carbono. 12 gramas não equivale a uma coisinha que eu estava esquecendo. Lembra aquela linha que eu sempre faço aqui nos exercícios? Ele não quer dizer que 1 mol equivale à massa atômica, ou seja, do meu carbono aqui, 12 gramas de qualquer elemento químico, lembra que é só a massa que vai mudar, ele sempre vai ter a mesma quantidade do meu número de Avogadro, ou seja, 1 mol. Quanto que eu tenho? Eu não vou ter, 6 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui que eu estou falando, átomos de carbono. Só que ele não quer saber átomos, ele quer saber uma unidade de massa. Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui? A gente tem que analisar. Quanto pesa X? Eu não sei. Um átomo de carbono. Eu não tenho ideia, mas vamos calcular aqui. Para que a gente vai descobrir? Porque a gente quer apenas uma unidade de massa. Então, a gente primeiro tem que saber quanto pesa um átomo. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, pessoal, vai ficar como? Vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23, x igual a 12. Porque 12 vezes 1 é 12. Então, 6 igual a 12 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23, vai dar quanto isso aqui, pessoal? Se nós pegarmos a calculadora, vai dar 0, 0, aqui 12 dividido por 6 vai dar 2, com certeza. Quando eu passo para cima a base 10, vai dar quanto? Vai me dar 2 vezes 10 elevado menos 23 gramas. Por que isso, pessoal? Em relação a isso, um átomo de carbono tem essa massa aqui. Eu sei, eu descobri. Agora, fazendo esse cálculo. Lembrando que quando eu tenho da base 10, eu vou levar ela para cima, eu inverto o sinal do meu expoente. Então, ele aqui embaixo está como 23, ele sobe e fica menos 23. Tá certo? Descobrimos a massa do nosso carbono, de um átomo de carbono. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Eu sei que um átomo de carbono, ele não vai pesar 2 vezes 10 elevado a menos 23. E num átomo de carbono, eu não tenho, aqui um átomo de carbono. Ele não pesa 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. O que eu faço então, pessoal? Eu sei que 2 vezes 10 elevado a 23, deixa eu apagar aqui que
tá vindo junto. 2 vezes 10 elevado a menos 23, opa, menos 23 gramas equivale a 12 unidades de medida de massa atômica, que é um átomo de carbono. Qual vai ser a massa, que eu não sei, de uma unidade de medida de massa? Olha aqui, ó. Regrinha de 3, novamente. Então, como que eu faço aqui, ó, pessoal? 12 y, só para mudar a incógnita. E 2 vezes 10 elevado a menos 23 vezes 1 é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 23. Deixa eu apagar aqui, novamente, para ficar melhor. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 23. Passo 12 para o outro lado, dividindo, então não vai ficar, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 23 dividido por 12. Isso aqui, pessoal, vai me dar em torno de 0, vamos arredondar para duas casas, 0,17 vezes 10 elevado a menos 23. Só que eu não posso deixar desse jeito. Eu tenho que passar toda a minha notação científica, pessoal, eu tenho que passar como? Eu tenho que ficar, o primeiro número tem que ser maior que 0. Então, y, eu tenho que andar com uma casa para cá. Então, vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a quanto? Vai ser negativo. Só que quando eu ando com uma casa para a direita, eu somo ou subtraio o meu expoente? Eu vou subtrair, no caso. Então, menos 23 menos 1 vai me dar menos 24 gramas. Então, eu sei que uma unidade de medida, eu tenho 1,7 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Lembrando, então aqui, ó, minha alternativa E é a alternativa correta. Lembrando que um átomo de carbono pesa 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Só que quantas unidades de medida de massa o meu carbono tem? Um átomo de carbono tem? Ele tem 12. Por isso que eu estou calculando desse jeito. Beleza, pessoal? Um exercício chatinho de interpretação. Então, a gente calculou uma unidade de medida. Essa é a massa de uma unidade de medida de qualquer átomo. Com certeza, cada átomo tem uma unidade de medida de massa atômica. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!